Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Bruno. Bom dia, Tudo tudo bom? bem? Bom dia, como é que você está? Tudo bem, obrigado. Maravilha. Não, entrei aqui antes só para testar aqui, Bom, eu também, para ver viu? como é. Ah, bacana. Não, legal, ontem eu estava testando os links, eu cliquei lá no botão do link do Zoom, e que na verdade aquilo não era um link do Zoom, né? Aquilo lá era um botão para registrar, pedir o registro. E aí depois de algum tempo você recebe um e-mail, né? Ah, eu nem. Tá, eu nem. Não, na verdade, eu nem vi isso daí, eu nem sei do que você está falando, assim, Pois eu é, não. então, por isso que eu estou te até comentando, porque como você está na organização aí, às vezes as pessoas perguntam, né? E depois que você dá o login no site do SEMEAD, eles, Deixa eu entrar aqui. tem essa opção, né? Peraí, E então você faz o login faz o e login, daí. Aham. aí, é, Olá, olá, bom dia. bom dia. Olá, Oi, Ana Marcelo. Carolina, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, e você, Ana? Joia. Tudo bem, professor? Tudo bom? Então, Bruno, Daí, Marcelo, você entra, faz o login, clica onde? então, quando entra, faz o login, tem uma área que ele pergunta assim, não é que pergunta, ele tem um botão que é um link para a sessão. Era tipo uma Quando você clica assim, minha agenda, né? Não, não é em minha agenda. Minha agenda, não, deixa eu ver aqui, eu vou entrar também, que aí eu vou falar os passos certinhos Porque aqui. assim, eu não estou diretamente nessa gestão aí, né? Eu fico na parte Ah, tá de legal. organizar toda a parte dos avaliadores do Uhum, tema que eu estou uhum, liderando aí. entendi. E que é do meu antigo orientador, meu orientador, né? Não existe antigo orientador. Uma vez orientador, sempre orientador. Sim, é E verdade. daí ele está na reitoria, que é o Moacir, vocês devem conhecer. Ah, sim, sim, conheço. E daí eu organizo aqui a parte dos Legal. avaliadores e tal. Mas assim, é bom, eu pego isso daí, reporto no final, passo para eles, porque. Só estou recomendando porque eu não tinha orientação, eu não achei, pelo menos, alguma orientação sobre isso, né? Então, assim, você estava certo. Na minha agenda SEMEAD, tá? Tem um botão Sim, verde, acessar acessar sala sala do do Zoom. Zoom. Aí você clica ali, é, ele vai te levar para uma página que não é a sala do Zoom, né? E aí, depois de um tempo, você recebe um e-mail cadastrado do SEMEAD, e aí sim que tem o link do Zoom, tá? Ah, sabe o Isso que eu aí. acho que é isso daí? Porque pelo menos eu fui entrar agora às 8h10 e daí tava falando assim, a sala só será iniciada às 8h20. E eu nem sabia quem é que iniciava essa sala, né? Porque falei, bom, acho que sou eu, né? Eu sou o Uhum. host, né? E daí eu fui abrir e não consegui abrir. Então, bom, não sei se deve estar relacionado, mas eu vou reportar isso daí, Não, é porque eu só acho que se alguém perguntar, né? Porque fica meio confuso aí, você não sabe aonde procurar, né? Mas aí, acho que o caminho é esse, né? Tá? tá, mas está anotado aqui, eu É legal, legal, Bruno. vou passar para eles. Vocês só, bom, vamos bater um papo aí, né? Enquanto isso, é, vocês dois estão no PPG, não, estão fazendo mestrado ou doutorado. Vocês três, não. A Ana Carolina também tá, né, na USP, né? Pelo e-mail. Sim, sim. Fazendo doutorado no PBGA. Ah, bacana. Oi, Matheus, bom dia, tudo bem? Professor Bruno, tranquilo? Eu só entrei Tudo para falar que ótimo. o José, que é o líder de sessão, ele já está entrando, tá? Ah, Ele maravilha. só está tendo um probleminha técnico ali, mas eu entrei aqui para te avisar, beleza? Tá Daqui a bom, pouco ele tá aí. perfeito. Valeu, obrigado. E daí, Marcelo, você também está no mestrado, doutorado, o que que é? Sim, eu estou no mestrado. Junto com o Ari. O Ari é seu orientador? Não, o orientador é o professor Alceu.
O Ari é meu orientador. Conhece? Exato, Ah, esse tá, mesmo. tá bom. Então eu confundi isso daí. O Alceu é da área de produção, não é? Será? Na área de operações. Operações. Isso. O Alceu, deixa eu até ver a foto dele aqui, que ele foi. Espera aí que o robô entrou aqui, calma aí. O Alceu. Ah, É, sim, agora eu vi a foto dele. Eu fiz. ele sempre está por lá, né? Ontem eu estive no SEMEAD, só consegui um dia só para falar um oi lá pro pessoal, porque eu moro fora de São Paulo, mas eu fiz também graduação, mestrado e doutorado aí na FEA. Ah, Então, legal, Bruno. E você está trabalhando com pesquisa? não, não, fui trabalhar. Olá, Angélica, tudo bem? Olá, a todos, bom dia, Ana Carolina, Bruno, Marcelo, tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Então, Marcelo, Sim, eu acabei, eu fui dar aula no Instituto Federal. Conhece IF, IFE, conheço, IF, sim, sim, sim. e, e no meu campus não tem praticamente pesquisa, assim, tem alguma coisa de iniciação científica, de orientação de TCC, mas, é, assim, é pouquinho, né? Mais na orientação de trabalhos de graduação e de pós-graduação, Uhum. estricto, lato sensu. E daí eu acabei que também eu já não curtia muito fazer pesquisa, sentar e escrever não era comigo, daí eu tô focado assim, em aula, 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 É né? legal. Mas eu tô pensando em voltar e fazer o pós-doc, né? Tava até ontem aí conversando com a Cavita, vocês devem conhecer, da área de marketing, Sim, conversando trabalha com na área. ela e tal, né? E tem a possibilidade de afastamento, né, no meu trabalho, remunerado. Então aproveitar, né, fazer um pós-doc, mas porque se não for assim, pelo menos eu tenho impressão, né, para mim assim, né? Se não for uma assim, com uma obrigação de ter um prazo, de ter um tempo para acabar, né, e depois ter que Uhum. publicar, e acaba que eu vou botando outras coisas na frente, né? Então, na minha época de fé aí foi bastante produtivo, mas depois eu acabei parando. Assim, e fazer duas coisas ao mesmo tempo é difícil, né? Então, É, ficar trabalhando, dando aula e ainda mais pesquisando, né? sim. E você, Ana Carolina, tá fazendo com quem o mestrado? Com o Ari. O Marcelo é com o Alceu, né? Então, Exato, exato. É o meu doutorado com a professora Ari. e aí, como é que tá sendo essa experiência de doutorado? Tá em qual ano? Primeiro, acabei de começar. Ah, nossa, tá. Olha ele aí. Olá, professor Narim, tudo bem? Bom dia, vocês estão bem? Bom dia, professor. Bom dia, Bom professor. Tudo bem, dia. senhor. Bom dia. Esperar um pouquinho o José Machado entrar, porque acho que é ele que vai colocar os vídeos. Se ele não entrar, que ele estava tendo problema, daí eu coloco aqui. Ai, gente, esse negócio de fazer vídeo de 8 minutos do artigo foi doloroso, né? É pouco tempo, né? Tem que ser Pois é. bem. Outro ponto aí, tá, Bruno? Eu lendo ali as orientações, eu não percebi se assim, se a gente ia rodar o vídeo ou ia apresentar de novo hoje. Não, passar o vídeo. É, isso eu Não ficou claro fiquei, não sei isso. se foi só comigo, né? Inclusive eu tinha feito a apresentação sem usar o template fornecido, né? E, e eu fiz uma apresentação com não gravada, né? Mas uma com o template sugerido, tá? Então, se precisar usar o template sugerido, tem uma versão só que sem ser gravada, tá? A versão de PowerPoint. Tá, perfeito. Não, mas acho que vai marcar aqui certinho.
Ana, você tem alguma consideração para fazer? Que daí eu coloco junto sobre acessibilidade, assim que eu já. Assim, não, para mim foi tranquilo. É a primeira vez que eu apresento artigo aqui, né? Sim. Então, claro que eu tive várias dúvidas, não sei muito bem como funciona a sessão e tudo mais, mas acho que é da questão de ser a primeira vez. Tirando isso, tranquilo. Ok. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ver se ele vai entrar, senão a gente já começa. Oi, Ana, a vantagem de fazer por Zoom é que ninguém vai jogar tomate, não se preocupe. Ninguém vai o quê? Ninguém vai jogar tomate, é por Zoom, Ah, então não se sim. preocupe. Ah, Deus, professor. Ô, professor, hoje eu tô aqui no PGT, o senhor não tá. Eu- então, agora de manhã, não, eu tive ontem na apresentação da Keule, passei a tarde aí. Uhum. Hoje de manhã eu tenho uma atividade fora, vou ter que ficar só parcialmente na nossa sessão. À tarde eu estou na USP de novo, mas de manhã eu tenho uma atividade fora. Aliás, aqui pertinho de casa, vou a pé. Que bom. A Soninha gentilmente me autorizou usar a sala antes da chegada dela, porque eu tenho um painel em seguida presencial Ah, aqui. tranquilo. Então, não, você está em casa. Obrigada. Ai, que saudades da Sônia, ela é uma queridona, né? Nossa, acabei que eu nem passei lá, eu passei para ver a Priscila do Moacir, mas eu não vi a Sônia, caramba. A Sônia me salva sempre. Super, todo mundo, ela salva todo mundo. Inclusive a mim. Bom, deixa eu tentar descobrir aqui como é que compartilha. Vocês sabem como é que compartilha um vídeo de YouTube por aqui? Você tem que ir no share screen e clicar na tela em cima do vídeo, efetivamente. Ah, tá. Não. Então tem que estar transmitindo, vai transmitir da minha tela. Não é que Isso. vai passar. Ah, tá bom, então. Quer que eu faça um O, teste aqui? Angélica, você vai ficar no lugar do José? Não. Não, na Porque você verdade eu tá sou na. participante na apresentação de trabalho, mas posso te Aham. ajudar se você precisar de Bom, alguma então coisa. deixa eu posicionar a tela aqui, então. Vamos lá, porque acho que ele. Se você quiser, eu tento colocar meu vídeo aqui e ver se vocês escutam. Não, eu acho que eu Ajuda? vou. O meu já tá na tela aqui, deixa eu ver se eu consigo. Daí eu já até aprendo já. Ver se vocês estão. Sim, só não sei se o som vai sair. Vamos Coloca lá, o som então. para a gente ver. Olá, saudamos todos os Ok, participantes do CEAR 2023. Então vamos lá, então. O, o primeiro artigo são dos autores Marcelo Koji Kawabata, Alceu Salles Camargo. Ah, deixa eu perguntar antes de começar. Angélica, precisa gravar ou já automaticamente está sendo gravado? já está sendo gravado, tá? Tá, tá bom, tá bom. Então, a gente vai apresentar o primeiro, vai ser transmitido o primeiro artigo, que é o artigo Impactos dos Incentivos Governamentais sobre Atividades de Inovação. Os autores são Marcelo Koji Kawabata, Alceu Salles Camargo Júnior e Eduardo Cazucaio. Eu vou transmitir aproximadamente 8 minutos de duração do vídeo. A gente poderia depois passar todos os vídeos e daí debater o final. O que vocês acham? Tudo bem? Ou Por mim, preferem que a tudo gente, bem. ou preferem, porque acho que tem complementaridade aí. De repente a gente faz tudo no final, né? Pode passar Vamos lá, tudo e a então. gente fala no final. Isso. Perfeito. Os autores deste estudo são
Marcelo Koji Kawabata, professor Alceu Salles Camargo Júnior e professor Eduardo Kazuo Caio. Todos do PPGA, da FEA, da Universidade de São Paulo. Agradecemos os comentários dos avaliadores e congratulamos a organização do evento. Vou apresentar o artigo Impactos dos incentivos governamentais sobre as atividades de inovação. Este estudo se insere no contexto da utilização de políticas governamentais voltadas para a inovação. Essas políticas de incentivos à pesquisa e desenvolvimento privado estimulam a inovação e tendem a trazer aumento da competitividade, produtividade e crescimento econômico. Inovações tecnológicas obtidas por meio de P&D desempenham um papel relevante como impulsionador de desenvolvimento das nações, para fomentar a geração de novos ou melhores produtos, processos produtivos e serviços. Neste cenário, governos nacionais têm se esforçado para implementar políticas de incentivo à inovação nas empresas para aumentar o potencial tecnológico em busca de maior produtividade e crescimento econômico. Importante destacar que o escopo deste estudo se limita à análise de inovação que ocorre nas empresas. Para se ter uma ideia, em 2021, investimentos em P&D representaram 2,7% do PIB, em média, nos países da OCDE. Países como Israel, Coreia do Sul, Estados Unidos lideram esse movimento. No total, alguns poucos países representam cerca de 75% dos investimentos globais de P&D, no montante de 2,4 trilhões de dólares. Neste contexto, diante desta complexidade, como as políticas devem incentivar a inovação? A literatura pertinente indica que governos nacionais possuem primordial atuação para viabilizar o surgimento de inovações tecnológicas ao coordenar esforços de diversos atores, entes federativos, necessidade de investimentos no contexto do Sistema Nacional de Inovação, e principalmente a necessidade de planejamento de longo prazo, para promover atividades inovativas nas empresas em setores estratégicos. A complexidade dos mecanismos de incentivo à inovação aumentam com a grande variedade e intensidade de incentivos. Incentivos como isenções, créditos fiscais, subsídios, subvenções aplicados isoladamente ou em conjunto, além de escassez de recursos públicos, alinhamento de interesses dos múltiplos atores do SNI. A complexidade desses mecanismos aumenta com a influência de outros fatores estruturantes, como nível de educação e habilidade do capital humano das pessoas e profissionais em um país, ambiente de negócios favorável à inovação, efetividade de proteção às patentes, nível de cooperação do SNI, Universidade, Empresa, Governo, reforçando a necessidade de investimentos e políticas de longo prazo. Assim, o problema de pesquisa é: quais são os principais impactos de incentivos governamentais sobre as atividades de P&D e inovação? O objetivo deste artigo é analisar os impactos dos subsídios ou incentivos diretos sobre as atividades de P&D privado e inovação. A contribuição acadêmica esperada é a obtenção de resultados importantes sobre condições em que os incentivos governamentais intensifiquem os investimentos em P&D por parte das empresas. E a contribuição prática esperada é proporcionar uma melhor compreensão da dinâmica do funcionamento das políticas de incentivo à inovação e subsidiar formuladores de políticas de inovação, de P&D, nas tomadas de decisão e no planejamento dessas políticas. Assim, a hipótese 1 deste estudo é incentivos governamentais na forma de subsídios, direcionados à atividade de P&D tecnológica, favorecem as atividades de inovação. Derivando a hipótese 1, o estudo pretende compreender que tipos de setores ou tamanhos de empresas são mais favorecidos pelos incentivos governamentais na forma de subsídios. Desta forma,
Em busca de maior efetividade na utilização de recursos públicos, governos nacionais buscam direcionar subsídios para setores com maior utilização de conhecimento, mais intensivos em tecnologia. Desta forma, o estudo formula a hipótese 2. Subsídios direcionados a atividades de P&D favorecem a inovação nas empresas de alta tecnologia. Em outro aspecto importante, incentivos governamentais possuem efeitos positivos maiores em pequenas empresas, por apresentarem maiores restrições financeiras ou maiores custos de capital do que os competidores maiores. Dessa forma, o estudo formula a hipótese 3. Subsídios direcionados às atividades de P&D favorecem a inovação nas empresas de pequeno porte. A abordagem metodológica é de natureza quantitativa, que busca encontrar efeitos de incentivos governamentais nas atividades de P&D e inovação. Método de levantamento de dados em fontes secundárias de países da Europa, com técnicas de coleta por meio de formulário. Técnica de análise por modelo de regressão em painel com dados de 2010 a 2020. Variável dependente, patentes. Independente, porcentagem de empresas inovativas e utilização de variáveis de controle. Os resultados encontrados foram: os incentivos governamentais na forma de subsídios favorecem as atividades de P&D e inovação de forma mais evidente a médio prazo. E também foram encontrados impactos mais efetivos no médio prazo em setores de maior intensidade tecnológica e empresas de pequeno porte. Assim, os resultados confirmam a necessidade de planejamento a médio e longo prazos e visão estratégica para incentivar os setores chaves mais intensivos em tecnologia. Por fim, há uma necessidade de políticas de Estado que reflitam os interesses de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação dos países de forma perene. Desta forma, finalizamos a apresentação e agradecemos sua atenção. Olá, olá, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou passar para o vídeo agora que a Ana Carolina vai apresentar. Depois eu passo para o da Angélica. Deixa eu posicionar aqui o próximo. Só um segundinho, eu estou me perdendo aqui nas páginas, nas telas. Vou passar um pedacinho, ver se vocês escutam o som também. Olá, pessoal. Eu estou aqui para apresentar para vocês o artigo. Conseguem ouvir o som do vídeo? Sim, ouvimos. Sim. Tá. Então eu vou começar do comecinho. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu estou aqui para apresentar para vocês o artigo Fomentando Deep Technology para enfrentar desafios globais, um estudo da política de inovação de um país nórdico. Na literatura é mostrado que os governos têm priorizado inovação para enfrentar os desafios sociais, e inovação, e a política pública de inovação é a intervenção que suporta essa atuação. Deep Techs são soluções inovadoras científicas em estágio inicial que necessitam de novas abordagens para o seu desenvolvimento, né, suporte ao seu desenvolvimento, e tem um grande potencial de endereçar desafios sociais.
Então, é urgente promover, né, essas deep techs por meio de políticas públicas de inovação efetivas. Mais pesquisa sobre essa relação é necessária, porque Deep Tech está ainda em seus estágios iniciais, né, o campo de pesquisa está em estágios iniciais, e pouca abordagem sobre política de inovação relacionada, e também precisa ampliar as lentes teóricas para lidar com as especificidades dessa tecnologia. Por outro lado, alguns países têm tido sucesso em enfrentar, né, esses desafios globais por meio de Deep Tech, por meio da implementação de políticas públicas eficientes. Então, o objetivo dessa investigação foi investigar as políticas de inovação para Deep Tech, para soluções de Deep Tech que endereçam desafios socioambientais, com a pergunta de pesquisa como políticas de inovação se relacionam com Deep Techs que enfrentam desafios globais. A metodologia foi abordagem qualitativa por meio de um estudo de caso da Dinamarca, uma análise documental de estratégias e instrumentos de política pública de inovação, usando documentos oficiais do país, 2 documentos oficiais do país. A Dinamarca é um país bem posicionado em inovação e também em performance ambiental, além de estar se destacando em ecossistema, né, de Deep Tech, além de ter um histórico de políticas públicas progressistas e também de endereçar questões, né, desafios com ciência, tecnologia e inovação. Aqui está apresentado a árvore de códigos que foi produzida a partir da análise, e os resultados são um framework que foi proposto de políticas públicas de inovação para fomentar as Deep Techs que estão mirando enfrentar esses desafios globais, com algumas dimensões-chave e também algumas variáveis moderadoras. Então, agora eu apresento cada uma dessas variáveis, junto com o suporte de literatura, embasamento de literatura que foi encontrado, além de alguns extratos dos documentos. Então, o primeiro é que os desafios foram colocados como objetivos estratégicos para essas políticas. Então, esses objetivos, esses desafios, sempre desafios sociais, globais, ambientais. E uma observação é que, de um documento para o outro, que tem uma diferença de 10 anos, foi observada uma mudança da orientação por demanda para uma orientação por missões. Das dimensões chaves foi educação. Então, aumentar as competências de inovação na educação foram por meio de instrumentos como empreendedorismo para professores, programas de inovação, competição para estudantes e interação com companhias, com empresas. Outro elemento chave foi investimento, então investimento para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Alguns instrumentos propostos foram chamadas temáticas, editais temáticos, fundos que foram priorizados a partir das missões definidas, e também fundos público-privados. Outro elemento chave foi colaboração para pesquisa, desenvolvimento e comercialização por meio de instrumentos como colaboração para programas de pesquisa, universidade de indústria e também colaboração internacional. As variáveis moderadoras que foram encontradas foram estratégias setoriais, então focos em áreas estratégicas para o país, conhecimento, políticas feitas a partir de estudos prévios de forças e de fortalezas e fraquezas do país, e também gestão, uma busca por ter abordagens de gestão que melhorasse a eficiência dos processos de política de inovação lá do país também. Então, esse estudo busca ampliar a possibilidade de atuação do governo, além desse caso da Dinamarca, e mais pesquisa é necessária para determinar como fomentar Deep Techs.
E as implicações das contribuições teóricas, a contribuição para o campo de pesquisa, relacionando inovação, política de inovação com o desenvolvimento de deep techs, a proposta do framework e também abrir o caminho para novos estudos. Como implicação prática, gerar insight que acelerem políticas públicas, uma agenda de políticas públicas de inovação mais efetiva, e como contribuições econômicas e sociais, encorajar empreendedorismo e desenvolvimento econômico, preservação ambiental e social, e também o framework pode ser usado para desenvolvimento mais sustentável, né, de regiões. Por fim, esse estudo tem algumas condições limitadoras, que são oportunidades para pesquisas futuras. E eu destaco, foram esses que estão aqui apresentados. Foi utilizado uma pequena amostra, então é possível explorar uma amostra maior de dados e, né, fontes de dados para refinar esses resultados. Foi dado um foco em propostas, em políticas públicas propostas. Então, é necessário investigações sobre políticas públicas aplicadas e seus resultados para entender a efetividade. E foi feito um estudo de caso único, e usar outros casos em novos estudos vai ser importante para generalizar mais a teoria e também entender a possibilidade de aplicação, por exemplo, em países em desenvolvimento como o Brasil. Aqui estão as referências bibliográficas. Obrigada. Obrigado, Ana Carolina. Vou passar para o terceiro vídeo, que é da Angélica. Deixa eu já posicionar ele aqui. Bem-vindos à apresentação do estudo sobre política de inovação, uma contextualização sobre a complexidade e as incertezas relacionadas aos processos de inovação desenvolvido por vários professores e acadêmicos em diversas instituições aqui listadas. As políticas de inovações são extremamente relevantes para os países no sentido de incentivar e fomentar o desenvolvimento não apenas de tecnologia, mas de políticas públicas relacionadas ao crescimento dos países em diversos setores, não somente públicos, mas também privados. O entendimento das incertezas e da complexidade relacionada ao desenvolvimento de políticas de inovação é um tópico extremamente relevante e aqui desenvolvemos uma análise específica sobre o futuro das políticas de inovação em vários países. As políticas de inovação são um tópico de pesquisa multidimensional e existem várias abordagens relacionadas ao desenvolvimento e ao impacto de processos de inovação em ações públicas e privadas. Portanto, este tema, segundo alguns autores, merece uma visão holística a respeito do futuro e do desenvolvimento das políticas em torno de vários segmentos de negócio e também acesso à informação e ações sociais voltadas para as questões ambientais e de sustentabilidade. Para este estudo, abordamos a metodologia de identificação de tópicos através da aplicação do algoritmo LDA em todos os abstratos dos mais de 4.000 documentos analisados na pesquisa realizada na plataforma Web of Science. Identificamos 5 tópicos principais de pesquisa para o tema inovação, políticas de inovação, e é o que nós vamos apresentar a partir de agora.
Além da revisão de literatura, também realizamos um painel Delphi com 22 especialistas em políticas de inovação em diversas localidades, Brasil, Portugal, Israel, Irlanda e Inglaterra, para entender quais são as principais áreas de desenvolvimento para políticas de inovação, considerando os novos desafios globais. Os resultados da revisão de literatura e dos tópicos apresentam uma classificação de documentos voltadas principalmente para estratégias de sistemas inovadores regionais, questões relacionadas ao investimento em pesquisa e desenvolvimento e recursos alocados, gestão de conhecimento e suas respectivas transações, desafios sociais e ambientais e políticas de empreendedorismo e contextos relacionados à governança das políticas de inovação. No painel Delphi, as questões de sistemas estratégicos de inovação se apresentam como relevante, mas o principal tópico está relacionado principalmente às questões de cybercrime e às vítimas relacionadas, entendendo isso como uma mudança na sociedade em relação às questões de desenvolvimento de novas políticas de inovação para segurança de informação. O segundo tópico mais relevante são as questões de uso da inteligência artificial para fazer gestão das políticas de inovação. E o terceiro tópico mais relevante são as questões de campanhas públicas que possam realmente levar ao fomento das políticas de inovação. A fim de representar de forma holística este estudo, nós identificamos 4 áreas importantes para o desenvolvimento de políticas de formação, entre elas as questões de desafios da sociedade, regulamentações e contextos políticos, sustentabilidade e ambiente, desafios relacionados e também novos sistemas estratégicos para a gestão da política de inovação com novas construções de capacidades para a gestão dos novos desafios. Por fim, cabe ressaltar que as políticas de inovações são extremamente relevantes em todas as regiões para todos os países, mas precisam ser sempre adaptadas às novas realidades, onde as questões tecnológicas hoje impactam demasiadamente questões de segurança, questões de oportunidades sociais e melhoria de qualidade de vida em todos os aspectos para cidadãos e pessoas menos favorecidas. Aqui estão as principais referências do estudo e agradecemos a audiência. Então, vamos lá. Alguém quer começar? Alguém quer comentar algo sobre os artigos? Eu vou pedir gentileza, então, de fazer 2 brevíssimos comentários, até porque eu, na sequência, vou ter que fugir. Bom, primeiro, foi muito bom realmente escutar os 3 trabalhos, porque eles são não rigorosamente complementares, mas eles, enfim, olham sob perspectivas diferentes uma mesma questão, que é a das políticas de inovação e sua materialização. E eu queria fazer um comentário sobre o primeiro trabalho e um sobre o terceiro, deixando o trabalho da Ana, com a qual eu sou solidário, enfim, sem comentar publicamente, depois eu faço talvez alguma conversa com ela adicional. Mas no primeiro trabalho, o trabalho mais quantitativo, né, que foi feito para verificar se existe algum efeito dos subsídios, subvenções e adjacências, bom, de certa maneira, a resposta foi a previsível, né? De fato, tem um impacto positivo, ainda bem que tem. A pergunta que se faz na sociedade é se é um uso eficiente do recurso, ou seja, teria alguma alternativa de usar o mesmo recurso público que é dado para isso de uma outra maneira ainda mais eficiente? Eu acho que essa que é uma questão complicada, mas talvez pelo menos mencioná-la. E no terceiro trabalho, eu acabei não prestando totalmente atenção nos países,
mas a pergunta quer dizer, a minha questão é que hoje em dia, além de todos os aspectos que foram levantados na pesquisa, existe, do ponto de vista de investimento em políticas de inovação, uma coisa muito importante que é o retorno da Guerra Fria, que tem vários componentes, e um dos componentes é a competição tecnológica muito forte, particularmente entre Estados Unidos e China, e a comunidade europeia tentando não ficar muito atrás. Então, talvez esse é um elemento que poderia ser considerado, né? Os volumes de recursos no CHIPS Act e o que a China também está colocando são brutais, né? Eu acho que mudam o jogo mais suave, né? Que foi objeto, naturalmente, do período, né? Em que os levantamentos foram feitos. Desculpa só os dois comentários rapidinhos, mas é isso. Agradeço, professor Arim. É, alguém mais quer comentar? Senão eu vou fazer alguns comentários. Eu ia, na verdade, até pegando esse gancho aí que o professor ali falou do primeiro trabalho do Marcelo, né, sobre o impacto dos incentivos governamentais, foi feito com dados da Europa, é isso, não é, Marcelo? Sim, sim, foi, sim, Bruno. Países da Europa. O que eu acho que assim é perfeitamente compreensível, né? Porque acaba tendo, a gente tem muito facilidade de acesso, eles coletam muitos dados, disponibilizam esses dados, é muito bom trabalhar assim. E eu queria saber, na verdade, sobre assim a possibilidade, ou se você pensou em fazer sobre dados brasileiros e qual que seria a dificuldade, qual que foi a dificuldade no caso de encontrar, fazer um estudo tão longo assim, de 10 anos se fosse utilizar dados brasileiros. É possível fazer isso daí? Você chegou a ir atrás? Pretende ir atrás, né? De repente, não. Sim, sim, Bruno, obrigado. Bom, primeiramente agradecer ao professor Ari pelo comentário, tá? Sim, realmente é muito importante explorar mais o uso eficiente do Secur, né? E está anotado aqui como uma próxima tarefa aí nesse trabalho, né? Bom, Bruno, realmente eu até tentei utilizar dados aqui do Brasil, né? Agora, dá para fazer, só que são bases de dados diferentes, né? Então, como para não ter discussão sobre é, é, por essa junção, né, da base de dados, eu resolvi aqui nesse trabalho, né, fazer só com os dados de uma base única, para não estar misturando bases de dados, tá? Então, mas é possível fazer, tem um cuidado maior, né, para realmente saber se os critérios desses dados foram os mesmos, né, adotados. Teoricamente são, porque ambos vêm dos conceitos do Manual de Ozone, né? Lá na Europa com o dado do CIS, né? E aqui no Brasil da Pintec, né? Mas é justamente esse o caso para não criar discussão, tá? Mas é possível fazer, ampliar um pouquinho mais e realmente dados dessa área são um pouco mais difíceis de encontrar, né? Mas né, não é impossível. E eu pergunto isso daí porque quando eu fiz o mestrado, eu estava num projeto que era coordenado pelo professor Ari, do Najivale, não sei se o professor Ari lembra. Esse projeto foi 2012, 2011, 2012, 2013, mais ou menos. E daí a gente foi coletar diversos dados de microempresas, né, e empresas de pequeno porte lá em Santa Rita do Sapucaí. E daí eu fui aplicar, né, questões da Pintec para fazer o levantamento. Que era um projeto do MCTI, se não me engano, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na época. E a gente foi aplicar as questões, até questões mais quantitativas, né, na,
nas empresas aí, nas micro e pequenas empresas, e foi a primeira aplicação, né? O teste do questionário foi um fiasco, né? Porque elas não sabiam responder nada, assim, em termos de. Porque elas não tinham controle nenhum, ou pouquíssimo controle em relação a processos internos. E daí a gente aplicou aquele questionário, né? Baseado no manual de Oslo, baseado na Pintec, baseado em outros instrumentos aí de coleta. E eles não sabiam, né? Você falava quantos por cento foi investido do faturamento em inovação. E daí não sabia, né? A gente foi fazer capacitação, né? Workshops com eles para saber o que que era investimento em inovação, o que que era inovação, né? Onde poderia ser, o que poderia ser considerado. E daí acabou que foi muito difícil a coleta de dados ali, né? Ah, e daí eu sempre fico tentando trazer para o Brasil, né? Porque a gente vê assim muito estudo assim sendo desenvolvido fora e daí meu interesse sempre é no Brasil. Daí eu pensei, né? Tava pensando aqui como seria, né? Provavelmente, se a gente conseguisse coletar os dados, o resultado seria igual, né? Uma relação positiva entre incentivo e inovação. Mas daí a dificuldade de coletar principalmente empresas de micro e pequenas empresas, né? Empresas de pequeno porte, que não se tem esse dado organizado, né? Foi essa assim, a curiosidade, né? A pulga atrás da orelha que eu tive, né? Com relação a dados do Brasil. Setores de mais alta tecnologia, acho que fica fácil de coletar isso daí, né? Fica mais evidente, né? Não sei se fácil, mas pelo menos fica menos complicado, assim, que acho que o pessoal tem mais entendimento do que é inovação. Então era esse comentário que eu tinha para fazer aí. Alguém mais? Ana Carolina, Angélica, Gabriela, com Poxa, relação ao trabalho. Pode falar. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que a gente sempre tem um esforço especial para cada estudo que a gente conclui. Isso eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma variável adicional, porque nós não somos um país voltado à pesquisa científica, apesar de termos muitas pessoas no meio acadêmico, mas os investimentos ainda são bem baixos, principalmente para nós que estamos no processo de estudo, né? Quem está fazendo doutorado, pós-doutorado, mestrado, os recursos às vezes são bem escassos de tempo e de ferramentas, então eu quero te parabenizar e entendo perfeitamente o desafio de não, muitas vezes a gente não conseguir colocar dados do nosso país, porque não estão disponíveis, ou porque as pessoas não querem, não têm tempo para dar atenção, ou porque não entendem efetivamente o que a gente quer dizer, ou qual é o resultado final daquilo, porque a gente tem uma mentalidade muito, muito mercantilista e não vê a inovação efetivamente como geradora da economia, né? Só vê muitos empresários veem isso como gasto de dinheiro e não veem isso como uma melhoria econômica ou social num contexto de país. Minha pergunta para você, se você pudesse me dizer o teu grande aprendizado nessa pesquisa, né? O que para você ficou mais relevante em termos de conhecimento e que você acha que é possível você continuar a aprofundar, né? Eu acho que para o pesquisador, muito mais para a gente que só ouviu 8 minutos, é difícil às vezes a gente ter muita profundidade para olhar o trabalho assim com um aspecto mais técnico, vamos dizer assim. Eu queria ouvir de você, então, o teu ganho, né? O que ficou para você? Compartilha com a gente, por favor. Obrigado, Angélica, obrigado aí pelas palavras, né? É, realmente, o levantamento de dados é uma fase bastante trabalhosa aí, né? E ah, o resultado que eu não esperava que aconteceu é que, assim, como o professor ali comentou, é um resultado já esperado desde o começo. Mas o que eu tinha dúvida é se a regressão ia funcionar, né? Se isso realmente, com os dados, ia apontar isso daí, né?
esse era o que me motivou inicialmente, tá? Então, isso foi obtido. Só que ele foi obtido de uma forma inesperada, tá? E aqui até falando aqui para vocês aqui, o dado, se eu colocasse ele, assim, a variável dependente e independente no mesmo ano, ele não dava significante, tá? Que era a proposta inicial. E aí, logo no começo, eu pensei, eu fiz alguma coisa de errado, né? Os dados, não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque o resultado era evidente, né? Em seguida, o que que foi feito? Foi feita a defasagem dos anos, tá? Então, defasando o ano, ou seja, a patente, ela vai vir muito tempo depois do investimento. Então, isso refletiu também assim, nos dados, né? Então, tinha que ter essa defasagem. Colocar ele alinhado não dá, porque ele era um investimento lá de trás, então não estava dando certo. Então, quando foi feita a defasagem, com um período também não deu certo, só que com 2 períodos, por isso que eu coloquei a médio prazo, ele funciona, né? E com 3 períodos, também não funciona. Então, tem alguma coisa aí para ser analisada, por que com 2 funciona, com 3 não, né? Em alguns casos, nos setores de alta tecnologia, já com uma defasagem ele já funcionava e a intensidade era muito maior. Então, tem alguns detalhes, algumas nuances daí que fica gravado, né? Que investimento, que nem no seu caso que eu vi, né? Ressaltou bastante a visão holística, né? Do trabalho. O que eu pude perceber é esse investimento a longo prazo. Não é um investimento que você vai recuperar em 1 ou 2 anos, não, tem que ser há muito tempo e além disso, colocando nos fatores estruturantes. Não é só aquele investimento na hora, né? É a educação, né? Como a Ana Carolina também comentou aí. Então, tem coisa que vem muito lá para trás e que vai refletir lá para frente na inovação, tá? Então, o que ficou para mim é isso que é, respondendo a sua pergunta, tá, Angela? É esse investimento em inovação precisa ter planejamento e ser a longo prazo. Obrigado pela pergunta. Bruno, posso complementar? Também, aproveitando que a gente está falando do trabalho do Marcelo, parabéns, Marcelo. Acho super relevante. A gente fez uma matéria juntos, né? Então a gente tinha conversado sobre esse caminho que você estava dando para pesquisa. Não sei exatamente no momento que você está do doutorado, se você pretende fazer mais, ou se já é o final, enfim. Mas eu achei bem interessante a colocação do Bruno sobre fazer essa pesquisa sobre o Brasil. Acho que é um dado que seria muito relevante, seriam dados muito relevantes para a gente, sabe? Conclusões que eu acho que poderiam ajudar a direcionar algumas coisas. Essa questão do investimento público, né, com política pública de inovação, principalmente para alavancar o investimento privado, que é onde a gente tem um maior déficit, né? Está muito em discussão, assim, quando você vai na CNI, né, na Confederação Nacional da Indústria, eles estão discutindo, a gente está vendo algumas BNDES, FINEP, etc., tentando fazer editais, baixar a taxa de juros. Então, alguns movimentos estão sendo feitos, mas eu tenho a percepção de que muitas vezes a gente não consegue fazer baseado em dados. Vocês viram que no meu artigo mostrou a importância de fazer política pública baseada em dados, né? Baseada em conhecimento. Porque justamente a gente tem essa dificuldade de ter dados, enfim, atualizados, né? Inclusive, se você olhar o relatório do MCTI, se você olhar o Global Innovation Index, tem vários dados lá nossos que, sei lá, tem asterisco, tracinho, etc., porque não estão atualizados. Enfim, super desafiador, mas só para reforçar que, dentro do que for possível, eu acredito que, pelo menos na prática, seria muito relevante, assim, entender como que, enfim, boas práticas, caminhos para fazer isso melhor. E aí, o que eu falei no início, uma pergunta, assim,
Já é o final da pesquisa? O que você pretende fazer com o próximo passo? Obrigado, Ana. Sim, fizemos uma disciplina juntos, né? É uma do que a gente conversou, é um trabalho que está relacionado com a minha tese, né? Eu não estou fazendo aquela tese de 3 artigos, né? Mas esse trabalho é um pedaço da tese, né? Que ele vê esses aspectos, aí eu vou procurar verificar outros aspectos nos próximos trabalhos, né? Porque eu não consigo fazer tudo junto, é muito complicado fazer tudo junto, tá? Então, a ideia é assim, né? Fazer mais trabalho quantitativo e incluindo o Brasil. Então, é um desafio incluir o Brasil, né? E não só o Brasil, outros países, né? Até fora da Europa, né? Tem alguns países que eles fazem parte da base de dados lá da OCDE, como convidados, só que, como você disse, os dados, né, a Angélica também citou, são incompletos, são difíceis e dados, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, já passaram por isso, né? Dados que pareciam ser simples de serem obtidos, como na parte de educação, que você citou, são os que estão mais desatualizados, por incrível que pareça. Ou não sei se os países não querem divulgar, tá? Então, até nessas bases, eu encontrei divergências ou brancos, né, que não deveriam ocorrer, tá? Principalmente com os dados dos anos mais recentes. Obrigado, Marcelo. Bom, novamente aí, parabéns pelo trabalho. E acho que a gente pode passar para a discussão do trabalho da Ana Carolina sobre Deep Tech. Alguém quer fazer já algum comentário? Bom, eu, na verdade, Ana, eu fiquei assim super curioso, porque eu estava falando, né? Tô fora já há um tempo, tô dando uma descansada aí da academia, e então não tenho feito pesquisa, não tenho lido muito, e daí sobre essas deep techs, né? Foi um termo muito novo para mim, assim. Eu conhecia a Deep Web, né? E daí eu falei, nossa, Deep Tech, será que é alguma coisa do mal isso daí, né? E daí fui entender um pouco mais. Queria saber, no Brasil, né? Como que é no Brasil, assim, o que que seria um exemplo de Deep Tech aqui no Brasil? Tem alguma coisa, assim, já se despontando, alguma empresa, alguma spin-off, alguma iniciativa despontando como Deep Tech? O que que poderia ser considerado como essa categoria de empresa aqui? De fato, Deep Tech é um termo muito novo. Até mesmo no mercado e principalmente na literatura, assim. Mas se trata de inovação de base científica, então uma inovação que envolve hardware, mas também envolve software. É uma evolução da inovação de base científica porque ela inclui essa complexidade da convergência de tecnologias. Então, a gente está falando de biotech, que tem inteligência artificial, a gente está falando de engenharia com inteligência artificial. Inteligência artificial vai acabar, né, sendo transversal em muitas tecnologias mais hardware, né, ou duras, enfim, aí tem muitos. Então, a literatura está chamando essa convergência de deep tech. E está tendo muita discussão, porque a gente já tem, né, muitas dificuldades de lidar com a inovação de base científica, tecnológica, hardware e tudo mais. Então, imagina essa conjunção que demanda, que é mais complexa e demanda cuidados adicionais e diferentes, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é Bom, isso. e no Brasil, se assim, o que poderia tem algum caso emblemático de deep tech aqui que é usado para
Falar, esse é um exemplo típico. Ahn, tem. Eu sou péssima para exemplos, assim, mas tem. Ahn, nossa, não tá me vindo à cabeça algum exemplo conhecido ou um emblemático. Agora, posso pensar que a última, a gente, inclusive tem um relatório que foi feito há pouco tempo de algumas organizações, incluindo o BID, que fala do mercado de Deep Tech na América Latina e inclui o Brasil e tem exemplos, pois eu não estou conseguindo lembrar de nenhum agora. Não, tudo bem. Depois eu vou até sair daqui, eu vou dar uma fuçada na internet aqui para conhecer. E daí, assim, daí questão mais assim, não, porque é tão novo o trabalho que eu nem tenho muita condição assim de agora a escolha pela Dinamarca, você tem planos aí fazendo doutorado, você pensa em ir para lá, enfim, né, para complementar, se é uma parte do seu doutorado isso daqui, ou se é só um artigo de disciplina, ou você vai fazer parte, mas assim, a ideia de ir lá, ou pelo menos de forma remota, fazer entrevista, que eu entendi que foi, na verdade, mais baseado em dados secundários, certo? Foi totalmente baseado no relatório, Sim, nos relatórios, né? A ideia de que eu acho que sempre tem um ganho, né? Quando você vai, conversa, mesmo remotamente, né? Agora, depois da pandemia, tudo muito uhum. remoto assim. É, se você pensa em ir para lá, fazer alguma coisa lá enfim, né? E fazer essa parte de coleta de dados primário. Não penso. E aí, sendo honesta sobre o contexto, eu tô terminando, acabei de passar pelo primeiro ano de doutorado. E o meu projeto de pesquisa, né, projeto para tese, inicial era trabalhar a política pública de inovação para a Deep Tech e entender boas práticas, enfim, chegar a conclusões né, de diretrizes e etc., que poderiam ajudar. E aí, durante esse um ano, eu fiquei num processo eu fiz algumas disciplinas, então, num processo de tentando entender como que eu faria essa pesquisa, e tem uma questão, assim, eu sou bioquímica, meu mestrado em ciências de alimentos, o que eu terminei há 15 anos atrás, mas a minha carreira é inovação de base científica e tecnológica. Então, eu tive que, durante esse tempo agora, aprender muita coisa de método científico. Então, esse artigo foi uma espécie de exercício. Uhum. Exercício de método, exercício de pesquisa, exercício de estar aqui discutindo com vocês, mas, ao mesmo tempo, eu realmente queria fazer, então, de codificação, coisas metodológicas mesmo, tá? Mas também eu queria entender como um país né, que parece estar fazendo muito bem o trabalho nisso, é, o que está fazendo, o que desponta cientificamente, né, assim, olhando. Coincidiu muito com as minhas percepções já de atuação no mercado, mas eu provavelmente agora não vou continuar um trabalho aprofundando esse trabalho com a Dinamarca e, na verdade, a minha tese ela acabou sendo direcionada agora, né, como eu voltei, depois dessa experiência, etc., eu vou focar em investimento para Deep Tech, Uhum. ainda na mesma linha, exploratória e tudo mais, porque, enfim, é um problema que eu tenho mais vivência, é uma questão que eu tenho mais contato, que eu vou conseguir fazer, coletar dados primários com investidores, porque, né, estão na minha rede, e eu senti que eu conseguiria dar mais profundidade. E me pareceu mais prático também. Eu sou encantada com política pública, eu acho incrível, mas às vezes me dá uma sensação de dificuldade do que eu vou fazer com isso. Eu tenho essa necessidade, assim, como profissional. Mas é isso, em resumo. Ah, bacana. Você falou assim, bom, você já é orientanda do Ari, né? E você deve conhecer a Cláudia Pavani, você já teve alguma conversa com ela? Sim, Ah, não, super. porque ela conhece muito, assim, de fomento, de financiamento, né, de fontes de recurso. E ela é minha super amiga, assim, foi minha mentora, assim, no doutorado e no mestrado, que ela estava um pouco na frente, né, então, recomendo falar com ela, que ela é super bacana para isso. Sim, Oi? Cortou. ela super me dá dicas no doutorado, mas a minha mudança para investimento é recente, eu preciso voltar a falar com ela. Bacana.
É, Marcelo, Angélica, Gabriela, Sim, eu comentários. gostaria de comentar. Parabéns, Ana. É muito difícil realmente fazer um trabalho de um assunto novo, né? De Deep Tech, encontrar fonte de dados, e vai ser muito bom aí para os seus próximos passos, né? Ter feito essa pesquisa mais exploratória. E eu gostaria de perguntar, quando você comentou sobre a orientação da inovação, você disse que houve uma mudança, né, de demanda para missões. Uhum. Se você pudesse explicar um pouco mais sobre isso e, né, pela sua experiência com as políticas aqui no Brasil, eh, se a orientação por missão, né, ou uma pesquisa científica mais de base, ou mais aplicada, qual que seria a mais recomendada para o nosso país, né, na sua visão? É, Então, primeiro explicando, né? Aquele achado ali foi que a política pública, primeiro, ela sempre foi orientada por objetivos. Então, objetivo muito claro, política pública de inovação, né? Aumentar empregos em tal setor. Então, na Dinamarca sempre foi. O que mudou, que antes a política chamada de é, challenge oriented, né, orientada a desafio, que é um corpo de pesquisa, mudou para orientada à missão, né, que é um relativamente novo corpo de pesquisa, que inclusive tem a Mariana Mazzucato, né, que é uma referência e tudo mais. É, Tem umas diferenças, eles comparam essa mission oriented com, por exemplo, quando o homem foi para a Lua. Então, é como se focado em uma missão específica, mas tem todo um arcabouço de complexo de coisas que tem que acontecer, que essa missão ela se não desintegra, mas ela tem várias partes e tudo mais, mas é tudo muito orquestrado. É, Sobre a aplicação disso no Brasil, aí não sei se vocês acompanharam, a Mariana Mazzucato foi contratada, não sei, mas está atuando junto com o governo brasileiro hoje e está se falando de política de inovação orientada à missão. Ela teve há pouco tempo num evento, eu vi que ela está com um projeto, então parece que a gente está começando a olhar para isso, assim, o governo brasileiro, pensando em governo global, isso já é uma coisa que já está aí há algum tempinho. Eu não sei se foi exatamente a pergunta que você me fez, não sei se você estava perguntando de alguma missão específica ou se você estava falando dessa abordagem de missões pelo governo brasileiro. Não só pelo governo brasileiro, mas na sua experiência, né, qual que seria o mais assim recomendado, né, aqui no país? Você disse missão Uma ou missão desafio? exata. Sim. Missão é o mais completo, mas a gente não tem nem desafio, então começar a fazer por desafio já seria ótimo. A gente tem as estratégias de ciência e tecnologia de governo, né? Mas elas duram um governo, elas duram 4 anos, aí elas são refeitas. E missões são de muito longo prazo, né? Missões relacionadas à ciência e tecnologia. Mas ter desafios concretos já seria ótimo. Então, honestamente, aqui é o antes feito que perfeito, mas missões já é uma visão, né? Como é que pode dizer? Evoluída, digamos assim. Obrigado, obrigado. Mais algum comentário? Angélica? Então Mário, posso? Oi? Oi, Angélica? pode seguir, pode seguir, Bruno. Ah, então eu posso dar uma plagiada na sua pergunta, que eu adorei ela, dos aprendizados da pesquisa.
do Da minha, processo, da sua pergunta que minha... você fez na primeira para o Marcelo. Ah, tá. Claro, fique à Ô, vontade. Fulano, eu também gostei. Vou fazer ela para você depois, tá, Bruno? Você não me passa na frente, não. Para quem? Para a Angélica você vai fazer? Vai ser a minha pra Angélica, já estava Ah, planejado. então, nossa, eu adorei. Então, Ana, qual o aprendizado desse processo todo aí? Inclusive extrapolando não só para o acadêmico, né? Mas enfim, né? É, assim, primeiro que todo o processo de trabalhar a pesquisa foi um super aprendizado intenso de um ano para mim, né? Fiquei super feliz de ter oportunidade de conseguir fazer uma pesquisa inteira em um ano, então, enfim. Tirando isso, assim, como eu disse, os, o framework que eu encontrei, e realmente foi um processo indutivo, eu não parti de nenhuma hipótese e tudo mais, ele faz muito sentido na prática. Eu já tenho até falado dele num contexto mais prático, assim, em discussões mesmo. E eu não diria, assim, é aquele tipo de achado que ele não é. Ele, ele é esperado, mas a junção dele como framework, essa visão organizada e baseada em metodologia científica, eu acho que é muito interessante para a gente poder. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de inovação de Tech, a gente está falando com cientistas, a gente está falando mesmo no mercado. Então, eu ter feito essa pesquisa e ter esse resultado baseado numa pesquisa científica, me dá mais até segurança de além das minhas percepções, né, de mercado, e me ajuda, né, na atuação que eu tenho na Willink como profissional a levar isso para a prática, a falar sobre isso com agentes públicos, né, com empresas, enfim, com as universidades. Obrigado. Bacana. E então podemos passar pro último artigo da Angélica de política de inovação. Alguém quer começar? Fiquem à vontade. Eu, Angélica. Não, pode falar então, Marcelo. Marcelo, por favor. tá? Assim, eu posso começar. É, Parabéns, Angélica, pelo trabalho, né? Um trabalho aí muito bem estruturado, envolvendo vários países e, aliás, envolvendo até duas metodologias, né? A revisão da literatura, revisão sistemática, né? E uma pesquisa Delphi. Então, assim, eu queria aprender, né? Queria perguntar como que os autores, né, conseguiram casar, né, essas duas metodologias, como que foi feita, como que foi pensada, planejada, fazer primeiro a literatura, e depois elabora o questionário, ou elabora o questionário e faz a revisão da literatura, porque deve influenciar nos critérios de busca. Então, como que isso foi feito, né? E uma curiosidade, quanto tempo isso demorou, né? Contatar todos os potenciais entrevistados, ter a resposta de volta, processar tudo isso, né? Então, essas são as minhas duas perguntas, tá, já? Muito bom, Marcelo, obrigado pelas perguntas. Eu particularmente gosto muito de métodos, então sempre procuro ter um rigor nas minhas pesquisas em relação à parte metodológica, porque eu acho que hoje a gente está precisando disso na pesquisa científica, principalmente na área de ciências sociais. Não posso falar das outras porque não tenho conhecimento, mas vamos lá. Quando a gente começou a discutir sobre o tema, que é um tema muito amplo, a gente foi para a literatura para entender quantitativamente o volume, e a gente sabia que era um volume alto. Então, a escolha do topic modeling
veio em detrimento desse volume de publicações, porque o assunto ele está inserido em diversos temas. E aí, a aplicação do método Topic Modeling permitiu que a gente olhasse as 5 áreas que eu apresentei, porque não havia uma dimensão ou um conhecimento por parte dos pesquisadores de quantas áreas falavam de política de inovação. E aí a gente começou a pesquisar os 4.000 artigos, aplicamos um algoritmo, que é o algoritmo LDA, é um algoritmo são 4 algoritmos juntos que fazem, que calculam pelo total de palavras o que é maximizado ou minimizado no conteúdo semântico. Então, a gente tem, naquele gráfico que eu apresentei, o máximo e o mínimo de tópicos, e isso precisa ter uma convergência. E nessa convergência, a gente encontrou 5 temas. E aí, o algoritmo, quando você encontra o total de temas, você joga um segundo algoritmo do Topic Modeling em 5 temas, e aí ele faz a separação dos artigos. Com isso, a gente conseguiu identificar essas áreas, que foi, na verdade, a matéria-prima para o desenvolvimento das perguntas no Delphi. E aí nós fizemos um painel Delphi virtual para ranquear 40 subtemas diferentes de política de inovação com esses pesquisadores para fazer esse ranking que eu apresentei. E entendendo nessas áreas ranqueadas quais eram os temas emergentes. E aí sim a gente conseguiu construir o framework holístico, porque o objetivo do trabalho era demonstrar onde o tema política de inovação está sendo mais estudado, mais pesquisado. E por uma feliz oportunidade, a gente percebeu que ainda tinham assuntos não efetivamente, na época que fizemos o estudo, explorados, como, por exemplo, segurança de informação. Principalmente, né, no Brasil, e eu estudo cibersegurança aqui no Brasil, a gente está, eu diria que não é nem engateando, a gente ainda é um embrião, a gente nem se formou ainda. Então, isso demorou para concluir a minha resposta entre a análise da literatura, aplicação dos algoritmos, acessar os pesquisadores, porque esses pesquisadores foram acessados por conhecimento dos pesquisadores que estavam comigo fazendo o trabalho, então eles foram, a gente tinha aí um networking, a gente conseguiu acessar 17 pesquisadores, demoramos 6 meses para esse processo, tá? Então, foi até ligeiramente rápido, porque a gente tinha, obviamente, o conhecimento de grandes professores aqui no Brasil, com acesso a pesquisadores fora. E isso ajudou bastante. Se fosse algo assim, angélica, solitária, assim, uma pobre estudante, eu acho que a gente demoraria 2 anos, mas com a ajuda dos professores a gente conseguiu até que ligeiramente rápido. E já respondendo a pergunta que eu sei que vocês vão me fazer, qual foi o meu aprendizado? Olha, eu acho que teve 3 aprendizados aqui. O primeiro, o método em si, porque esse método eu já tinha visto em vários estudos de cibersegurança, mas eu não tinha visto ele aplicado ainda na política de inovação. Eu fiz algumas adaptações e me ajudou bastante a desenvolver em profundidade o conhecimento do método. Eu nunca tinha feito Delphi na época que eu fiz esse estudo, foi o primeiro Delphi virtual que eu fiz. Depois eu fiz outros com mais facilidade, mas esse tinha sido o primeiro, então foi um ganho de conhecimento metodológico dos 2 métodos. O segundo foi efetivamente tratar um volume grande de dados, e isso realmente é de uma complexidade maior. A gente está falando de 4.000 artigos, então tratar tudo isso não foi fácil. Depois eu tive um ganho
na hora da submissão do artigo. E eu preciso aqui dividir com vocês que foi uma decepção para mim muitos jornais não terem essa visão holística da política de inovação. A gente teve algumas negativas de grandes journals dizendo que o trabalho era superficial. Então, acho que falta um pouco, às vezes, na academia global, juntar informações para dar uma visibilidade maior sobre um determinado tema. Então, eu acho que aqui cabe uma reflexão nossa, né, do porquê que a gente precisa dar tantos nomes para falar da mesma coisa. E é o que a gente mais vê na literatura, né? O cara muda uma vírgula, tira uma palavra, põe outra sinônimo e aí virou um conceito diferente. Então, para mim, às vezes fica bem complexo entender as questões teóricas, principalmente teóricas, não práticas, mas teóricas, da academia, porque que a gente tem que ter tanta diversidade, de temas. Eu digo assim, taxonomias diferentes para falar da mesma coisa. E, por último, obviamente, o desafio da escrita, porque escrever com as limitações de palavras que a gente tem requer um poder de síntese muito grande. Então, isso também me ajudou na minha formação como pesquisadora, como doutora, para poder fazer essa síntese com uma certa destreza, uma certa objetividade num tema tão amplo. Nossa, fiquei até assim super curioso assim, ou intrigado com quais journals de fora, inclusive internacionais, com essas Estou negativas, falando por quê? de research policy, estou falando de technological change and social, technological forecast and social change, estou falando de Journal of Business Research, journals assim de alto impacto, né? Por exemplo, o Research Policy, a editora ficou 6 meses com o artigo para dizer que o artigo é muito amplo. Então, mas esse é o assim, justamente você está construindo um framework para Exato. É exatamente esse o ponto, Bruno. Então, eu vou e dizer na limitação de eu vou dizer uma coisa para vocês que é a minha sensação, a minha opinião. Eu pesquiso muito, né? Eu tenho muitas publicações, eu faço muitos trabalhos e eu tenho submissões em centenas de jornais, né? Na minha experiência de submeter, rejeitar, submeter, rejeitar. Eu sinto uma grande barreira para o Brasil, para os pesquisadores no Brasil, em grandes journals. No meu networking, a maioria dos meus colegas que publicaram porque tiveram algum o professor autor. de peso, um coautor de peso. É muito difícil você encontrar, às vezes, uma publicação só de brasileiros. A gente encontra em determinados temas, principalmente empreendedorismo, a gente vê muito, mas, por exemplo, no tema que eu pesquiso, que é tecnologia, ciência da computação, cibersegurança, é dificílimo você ver um artigo só de brasileiro. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito importante no Brasil de demonstrar a nossa capacidade. E a primeira barreira é que eles falam que o brasileiro não fala inglês, e é uma mentira deslavada, né? É uma coisa assim que eu fico, às vezes, até ofendida. Há uns 2 anos atrás, eu tive um editor que disse que eu estava tentando burlar o processo do jornal. Eu fiz uma carta gigantesca, falando: você não pode dizer isso, você não me conhece. Então, eu acho que existe um preconceito, né? E não estou falando de preconceito de raça, de cor, de nada, é um preconceito intelectual. Essa é a minha opinião, né? E isso ninguém fala. Não existe uma discussão no mundo para falar do preconceito intelectual que se tem contra brasileiro, contra paquistanês, quando vai publicar, né? Contra os países da América do Sul, que você quase não vê publicações. Então, assim, para quem gosta de pesquisa como eu, é às vezes um pouco frustrante, né? E você Mas tá aí precisa. um
Desculpa, pode falar. Porque eu tenho discussões, às vezes, com o revisor, porque eu também sou revisora de muitos journals. Então, assim, quando eu faço revisão, a primeira coisa que eu considero é o contexto do trabalho. Se o trabalho está num contexto de país emergente, ele precisa ser aceito. Então, você tem que ajudar o pesquisador a chegar no nível que o jornal precisa, e não simplesmente rejeitar. E eu vejo um monte de revisor, porque o cara não colocou o índice estatístico X de recusa. Então, assim, desculpa aqui até o meu desabafo, mas vocês vão se deparar com isso, e eu acho que a gente tem que fazer um movimento positivo, né, de mostrar nosso valor, continuar pesquisando, né, mostrar para os empresários, né, principalmente para as empresas, que a ciência no Brasil tem valor. É isso. Nossa, caramba, né? Tá até aí um tema para você escrever um editorial, alguma coisa e mandar para essas revistas aí, para isso daí ser publicado, né? Porque É. realmente Eu fiz agora um editorial para o IGE, né, que é o International Journal of Innovation, falando um pouco do uso de inteligência artificial na pesquisa acadêmica. Porque as últimas palestras que eu fiz para alunos, as pessoas não têm noção do que é inteligência artificial. Eles acham que a inteligência artificial é um robô que vai falar com eles, não é. Existem várias técnicas de AI que nós aplicamos na ciência acadêmica que as pessoas, até os professores, alguns professores desconhecem. Então, a gente precisa sair um pouco do que eu chamo do passado da academia, né? A gente precisa ir para um novo patamar, essa é a minha opinião. Um patamar de conhecimento tecnológico, um patamar que só a experiência de professor não é o suficiente, o professor tem que pesquisar, e não só pesquisar com o aluno, sabe? O aluno tem que insistir, né, e discutir com o professor, porque se ele não concorda com alguma coisa, ele tem que mostrar o lado dele, o professor nem sempre está certo com tudo. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco, né, essa coisa, ala, professora, né, tudo que você fala é lei. Não, não é. Senão a ciência no Brasil, principalmente quem estuda tecnologia, a Ana Carolina que fez um trabalho forte aí no Deep Technology, não tem como. Assim, você pega um garoto de 18 anos, ele sabe às vezes muito mais do que você. Ele pode não conhecer de método, mas ele conhece de algoritmo, ele conhece da tecnologia, ele sabe o que acontece na internet. Então é unir força que eu estou falando. Não é deixar os alunos alijados de um conhecimento e até mesmo de uma participação, né, na construção da ciência. É isso que eu penso. bacana. A gente tem mais uns minutos, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque o trabalho me pareceu de uma enorme complexidade, eu queria saber a conjuntura disso daí, o contexto, né? Se, assim, foi simplesmente... Agora você falou, né, que já foi submetido para a revista, mas se era só para um congresso ou não, faz parte de algo maior, aí, enfim, né? Ou foi assim... Bom, de onde surgiu, né, falou, vamos fazer esse artigo aqui, né? Trabalho Esse, de esse, alguém, de aluno, enfim. então, esse artigo surgiu para ser colocado no Technovation, tá? E aí foi a primeira sensação que eu tive de rejeição por preconceito intelectual. A gente entrou através de um professor, um special issue sobre inovação, e depois chegou no final, eles receberam uma quantidade muito grande e eles resolveram aceitar só alguns países. E o Brasil foi excluído. E aí o nosso artigo foi, né, rejeitado. E aí nós resolvemos usar esse conteúdo, obviamente, para tentar trazer para os alunos uma visão maior. Então, os professores usaram para ensino, para aula e tudo mais. E aí a gente, depois de muitas tentativas frustradas, a gente resolveu, não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar a literatura evoluir um pouco mais. Quem sabe daqui a um tempinho a gente consegue uma publicação, vamos atualizando a base. E aí a gente recalcula tudo e vê se mudou alguma coisa, né? Então, a gente não publicou o artigo, e essa acho que foi uma decisão acertada. Colocamos aqui no SEMEAD, porque o artigo foi feito ano passado, até para poder vincular o artigo, para poder compartilhar com mais pessoas esse conteúdo. E outro comentário que eu tinha para fazer assim é pegar um pouco assim do perfil dos entrevistados, né, da Delphi.
Eu não encontrei isso daí, eu estava procurando no artigo, eu não encontrei, né? Mas É, para falar, porque tem um número lá no artigo de 22, daí você comentou aqui 17, mas assim, falar quem são, né? São áreas de pessoas de, enfim, né? sim, sim. Na verdade, a gente não conseguiu colocar o apêndice que a gente tinha com as informações dos participantes no painel. E desculpa, eu errei, são 22 e não 17. 17 foi o outro que eu fiz logo na sequência. Então, na verdade, todos esses são professores, na verdade, são dois praticantes que trabalham diretamente com inovação, né? E os demais, os 20 demais, são professores especialistas em políticas de inovação. Todos eles têm como linha de pesquisa políticas de inovação. Então, Pegar, assim, os países, né? Enfim, que são professores, ok, mas assim, pegar de onde que são esses países. Se forem todos de países em desenvolvimento, vai ser mais preconceito ainda, daí traz mais subsídio, né, para falar, ixi, os especialistas são de países em desenvolvimento, né? a Mais gente elemento para falar do preconceito intelectual. Então, como a gente não tinha, o objetivo não era pesquisar a política de inovação em determinadas regiões, mas a política de inovação, globalmente falando, a gente se pautou no nosso conhecimento, nosso networking, né? Porque eu mandei essa pesquisa para mais de 200 acadêmicos. Uma parte desses 22 vieram vamos dizer assim, dessa explosão de e-mails que eu mandei, mas a grande maioria veio de networking dos outros professores, né, Uhum. que estavam realmente, que tem conexão, então ligaram para essas pessoas, eu mandei o e-mail, depois eles mandaram um e-mail em cima, então, assim, por incrível que pareça, a gente reclama tanto de uma dificuldade de coletar dados com praticantes, mas a própria academia tem as suas restrições. Sim. Mais algum comentário? Gabriela, José Machado, Ana Carolina. Eu queria só finalizar aqui meu comentário dizendo que fiquei surpreso, tá? Só com 6 meses, né? Realmente ter utilizado a estrutura da rede, né? Fica a dica aí, é importante e não partir do nada, né? Para fazer esse Delphi. E interessante também fazer a revisão para olhar para o passado, né? Com os artigos e depois complementar com o Delphi para olhar para o futuro. Então é bem interessante essa mescla de metodologias, né? Bastante desafiadora. E assim, eu queria só também deixar o recado aí que é muito importante que vocês estão fazendo de não desistir, né? Com certeza esse artigo aí, né, vai ser publicado tal, e ter essa força de estar continuando, né? Apesar de todas essas dificuldades que você citou, estar continuando e não desistir. E, vai chegar uma hora que isso vai acabar melhorando, né? Se pessoas como você continuarem fazendo esse trabalho. Tá? Então, obrigado pelo trabalho e parabéns aí. Obrigado, Marcelo, para você também. Vamos continuar, né, firme e forte, porque a gente está fazendo ciência no nosso país, né? Então, isso tem muito valor. Obrigada. E você é pesquisadora de qual instituição, Na Angélica? verdade, eu faço 2 doutorados, eu termino um agora, né? Eu defendo agora, dia 4 de dezembro, pela Uninove, e no ano que vem defendo pela FGV, um doutorado, ambos em cibersegurança, e já estou aprovada no pós-doc para 2024. Então, Gente, 2 doutorados. Ai, meu Deus do céu. Até me dá um calafrio aqui. Não, eu também, eu fui ontem pro SEMEAD, eu me empolgo, aí eu acho que eu quero voltar a fazer o pós-doc e tal, mas... faça, Bruno. Pois, É legal. Na verdade, assim, incentivo todo mundo a estudar, assim, porque apesar de todo o desafio, depois que você pega o conhecimento de algumas coisas, tudo fica, acho que, mais fácil, né? Então, eu fiz 2 doutorados, não por uma questão, porque eu queria, aconteceram, né? Aconteceu o convite e eu não podia recusar o convite da GV, então eu fui, porque eu acho que era importante.
Eu tenho um excelente relacionamento na Uninove com todos os professores, é a instituição que me acolheu, é uma excelente instituição, apesar de muita gente ter preconceito, e eu defendo a Uninove em todos os lugares que eu vou, porque, assim, ademais das excelentes instituições que a gente tem de renome, existem algumas que estão emergindo com grande qualidade, e a Uninove é uma delas. E isso é verdade, assim, porque diversas pessoas que eu conheço, de pesquisadores, de professores, são da Uninove e tem o preconceito, né? Mas fala, caramba, né? É realmente uma. Porque a gente pensa, a instituição particular não investe em pós-graduação em stricto sensu, não tem pesquisa, e aí é um caso que é uma Para das mais você. recentes, né? A gente tem, acaba que a Hoje GV, né? O INSPER, que acaba os mais hoje tradicionais, mas. o curso da Uninove ele tem nota 6, né? E na próximo quadriênio, com certeza, pelo número de publicações em grandes journals e pelo todo o trabalho científico que estão sendo feito, vai ser nota 7, igual a USP, igual a GV, igual tantas federais. Então, é isso que eu quero dizer, né? Muitas vezes a gente precisa jogar fora esses preconceitos. Eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo hoje que a gente precisa jogar fora muita coisa. E essa é uma delas. Sim, com certeza. É, Bom, alguém quer fazer mais algum comentário? Quero agradecer a você, Bruno. Agradecer a você pela moderação, agradecer toda a sua ajuda, simpatia de nos receber aqui. José Machado também. Eu sei que trabalhar em evento não é fácil, então muito obrigada a vocês. E, óbvio, aos meus colegas aqui, que eu já falei, né? Ai, bacana, obrigado. É, Acho que esse formato online, né? Não é. Ontem eu estava lá no SEMEAD, enfim, né? Daí vim pro formato online e acabei descobrindo tudo aqui, como é que mexe aqui na hora, aqui, né? De publicar, você me ajudou enfim, né? Mas deu certo. Então, agradecer a presença de vocês. Tem um link aqui que a gente pede para vocês avaliar a sessão, né? E, enfim, deixo meu muito obrigado aqui para vocês, e meus parabéns aos trabalhos publicados. Muito legal, gente. Prazer em conhecê-los, sucesso. Espero que a gente se veja um dia pessoalmente, fazer um shake hands. E foi muito legal estar aqui nessa manhã. Um abraço grande. O mesmo, viu, gente? Parabéns. Obrigada, Bruno. E espero que a gente se encontre novamente. Sim. Tchau, tchau, Obrigado, Maravilha. Bruno, pessoal. Angélica, Ana. Tchau, O José tchau. Machado está falando aqui, ó, meu áudio não sai, mas fiquei muito feliz por ter participado. Valeu por um semestre no mestrado. Valeu, José Machado. Valeu, Obrigadão, José. pessoal. Um bom Tchau, dia para tchau. vocês, um bom evento. Obrigada. Tchau, tchau.